Brasília sediou o Seminário Internacional do Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo. O encontro celebra 6 anos de um pacto firmado entre empresários, entidades do governo e representantes da sociedade civil. Lançado em 2005, o pacto congrega cerca de 200 empresas brasileiras e multinacionais que assumiram o compromisso de manter suas cadeias produtivas longe dos que utilizam mão de obra escrava. O Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo prevê ainda a promoção do trabalho, a integração social e o combate ao aliciamento de trabalhadores. O Comitê de Coordenação e Monitoramento do Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo parabenizou a atuação da fiscalização, que nos últimos anos libertou mais de 40 mil trabalhadores que viviam em condições análogas às de escravo. Esses 40 mil envolvidos são também uma pequena parcela dos mais de 17 milhões de trabalhadores rurais do país. 28% deles nasceu no Maranhão, 7,87% deles nasceu no Pará. Mas, se a gente for pegar a cidade com o maior número de libertados da escravidão, né, a cidade natal dos libertados da escravidão, é a cidade de Amambaí, no Mato Grosso do Sul, seguido de Codó, no Maranhão, Carapó, Mato Grosso do Sul, Pastos Bons, Maranhão e Imperatriz, Maranhão. O Maranhão é o estado com o segundo pior IDH, Índice de Desenvolvimento Humano da Nação, e o Mato Grosso do Sul concentra uma grande quantidade de populações indígenas Guarani Kaiowá, muitas delas em extrema situação de penúria, o que os obriga muitas vezes a ir trabalhar em fazendas de cana ou em outras atividades sem nenhuma garantia de qualidade de emprego. Atualmente, o Brasil é país referência no combate à mão de obra escravizada. A secretária de Inspeção do Trabalho e Emprego, Vera Albuquerque, destacou a atuação dos grupos especiais de fiscalização móvel e permanente rural. Nos grupos regionais, nós temos um total de quase 150 auditores fiscais de trabalho nas superintendências. Essa iniciativa reforçou, de ser um projeto obrigatório, reforçou a presença da fiscalização no campo e a maior presença da auditoria fiscal do trabalho no trabalho rural, estimula também o cumprimento voluntário da legislação trabalhista e contribui para coibir a prática do trabalho em condição análoga de escravo. Então, estamos capacitando gradativamente essas equipes das superintendências para responderem também a uma parte das denúncias sobre trabalho escravo, sempre sob supervisão do órgão central e orientando. Outra iniciativa de relevo, que tanto foi falado pelo Leonardo como pela Laís, foi a criação do cadastro de empregadores que foram autuados por exploração do trabalho escravo. Esse cadastro, claro, expõe os perpetradores da prática ao monitoramento por 2 anos pela auditoria trabalhista e pode sujeitá-los a restrições impostas por outras instituições públicas e privadas no que se refere ao acesso ao crédito. É importante. Desde 2004, por uma solicitação da Secretaria de Direitos Humanos, que coordena justamente a CONATRAI, uma instituição também fundamental em toda essa luta, todo esse esforço, a OIT tem apoiado a realização de mapeamentos das cadeias produtivas identificadas a partir do cadastro de empregadores flagrados utilizando mão de obra em condições análogas à escravidão, instituído pela Portaria 540 do Ministério do Trabalho e Emprego em 2004 e conhecido esse cadastro como a lista suja do trabalho escravo. São justamente esses mapeamentos que têm possibilitado rastrear o processo produtivo de diversos produtos que nós consumimos cotidianamente. Pode ser o açúcar, pode ser o álcool, pode ser a carne, enfim, uma série de outros, pode ser as roupas que nós usamos, né? De diversos produtos que consumimos cotidianamente, sem saber exatamente que a sua origem está marcada por práticas inaceitáveis de superexploração do trabalho.
O presidente da ONG Repórter Brasil, Leonardo Sakamoto, afirma que o trabalhador escravo é tratado de forma descartável por não ter nenhum direito assegurado. Segundo ele, as oportunidades não estão ao alcance desses trabalhadores por se encontrarem em situação de vulnerabilidade e serem vítimas de uma violência usada para controlá-los. São pessoas sem direito ao respeito, justiça e dignidade. O pacto, nos últimos 6 anos, ele trouxe ferramentas importantíssimas para se limpar cadeias produtivas desse tipo de exploração, através do cuidado com a origem dos produtos, ou mesmo com cuidado com o comportamento não só da própria empresa, mas também de parceiros e de clientes. Mas ainda engatinhamos de uma forma muito básica na efetivação dos direitos mais simples das populações em áreas de risco, em áreas de aliciamento. Esta inclusão tem que ser feita em patamares completamente inéditos, em patamares em que nós não mais aceitamos a degradação das condições do trabalho. O horizonte disso é dizer, nós não queremos apenas emprego. Nós queremos emprego com carteira assinada, mas nós não queremos apenas emprego com carteira assinada, nós queremos emprego com carteira assinada e salário mínimo com aumento real. Nós não queremos apenas emprego com carteira assinada, salário mínimo com aumento real, mas nós queremos condições de dignidade para que os trabalhadores e trabalhadoras, no seu dia a dia, possam efetivamente ser cidadãos plenos de direitos e de humanidade. É importante frisar a característica que este pacto empresarial representa para o âmbito universal dos direitos humanos. É um pacto certamente modelar, exemplificador para empresas nacionais e internacionais, porque toca em uma área fundamental dos direitos humanos, que são os chamados direitos econômicos, sociais e culturais, antes conhecidos como uma espécie de direito de terceira geração, mas esta classificação já está ultrapassada, praticamente a unanimidade da doutrina já compreende este direito como também não mais de terceira geração, mas não há esta divisão de gerações de direitos, porque os direitos sociais, os direitos econômicos e culturais se integram como um todo indivisível dos direitos humanos. Luiz Machado, representante da Organização Internacional do Trabalho, falou sobre as ações do pacto. Nós tínhamos em torno de 220 signatários do pacto no ano passado, né? Mas no processo de monitoramento, e acreditamos que qualquer pacto, né, que seja voluntário, ele precisa de um processo de monitoramento, que é muito importante. Não basta apenas assinar, a gente já cansou de falar. E hoje temos em torno de 140 signatários. Além de multas pesadas, outra ferramenta usada para erradicar o trabalho escravo é a lista suja. Um cadastro que expõe para todo o país e também para o exterior o nome dos infratores. Quem entrar para essa lista perde imediatamente o direito a investimentos e financiamentos públicos. Nós temos obtido condenações extremamente significativas, especialmente uma última confirmada aqui no Tribunal Superior do Trabalho, no valor de 5 milhões de reais. Ou seja, são 5 milhões de reais de dano moral coletivo que a empresa terá que pagar porque manteve trabalhadores em condições análogas às de escravo. É efetivamente uma grande arma que a sociedade tem em mãos, que é a ação civil pública proposta pelos procuradores do trabalho na Justiça do Trabalho. O sociólogo norte-americano Kevin Bales é professor de Direitos Humanos e especialista internacional na prevenção do trabalho escravo. Foi ele quem criou a ONG Free the Slaves, Liberte os Escravos. Em entrevista exclusiva ao programa Inclusão, Kevin Bales afirmou que a escravidão existe desde que o mundo é mundo.
e que o jeito mais fácil de tornar uma pessoa escrava nos dias de hoje é oferecer a ela um emprego. Segundo Bailes, os donos de escravos justificam a escravidão de várias formas. Uma delas diz respeito à raça. Segundo ele, o negro é a maior vítima. A escravidão, na verdade, é um problema antigo. Existe desde o princípio da história da humanidade. Existiu antes da criação da lei, existiu antes da criação do dinheiro, mas, na verdade, nunca terminou. Nunca houve um dia na história da humanidade sem que houvesse escravidão. Então, não é que tenha desaparecido e ressurgiu agora. Sempre esteve com a gente. Esse problema tem mudado nos últimos 50, 100 anos. E o mais importante é que deixou de ser uma prática legal. Mas outro aspecto muito importante sobre a escravidão hoje é que os escravos estão mais baratos. Estão mais baratos do que eles já foram na história da humanidade. Houve um colapso completo no preço dos seres humanos. Um escravo, no passado, em média, em dinheiro de hoje, custava entre 40 a 50 mil dólares. Hoje, a média de preços de um escravo é de aproximadamente 100 mil dólares. O jeito mais fácil de tornar uma pessoa escrava neste século é perguntar para ela o seguinte: você gostaria de um emprego? Porque eles estão desesperados, eles precisam de trabalho, eles são muito pobres, eles têm crianças para alimentar e quando se oferece para eles um trabalho, mesmo que aquele trabalho seja muito perigoso, eles vão frequentemente aceitar a chance porque eles querem apoiar as suas famílias. Os proprietários de escravos têm justificado a escravidão de várias maneiras diferentes. Algumas vezes é por causa da raça. E eles dizem, essas pessoas não têm a mesma cor. E isso faz deles inferiores. Então, eu posso usá-los. As pessoas submetidas à escravidão são aquelas que são vulneráveis. Em outras palavras, pessoas que não estão protegidas. Se você quiser saber o que ocasiona a escravidão, é a corrupção. Pobreza, com certeza, é uma parte dessa situação de vulnerabilidade. Se a lei funcionasse, se a polícia fosse honesta, não seria um problema ser pobre, porque a justiça e a lei iriam te proteger. A escravidão no Brasil e nos Estados Unidos são muito parecidas, com exceção de que o Brasil tem mais áreas que estão além da área da lei. Se você for à Amazônia, no Mato Grosso do Sul, lugares onde a polícia não pode alcançar. Educação é muito importante. Quando as pessoas têm educação suficiente, é quase impossível escravizá-las. Eu quero dizer ao governo brasileiro 3 coisas. A primeira delas é, parabéns, o seu governo está liderando o mundo na batalha contra o trabalho escravo. As equipes móveis, a lista suja, o comprometimento com o anti-slavery é maior do que em qualquer outro país do mundo. Essa é a boa notícia. Segundo, isso ainda não é o suficiente. Vocês têm que tentar mais. Vocês têm muito trabalho escravo e vocês têm que acabar com isso. E terceiro, se vocês podem ser os líderes na política global contra o trabalho escravo, vocês podem ajudar em todo o mundo. Solidário aos cidadãos que vivem o drama da escravidão no trabalho, seja nos centros urbanos ou no campo, o Senado Federal criou vários projetos com a finalidade de pôr fim a esse tipo de crime e a punir com rigor os exploradores inescrupulosos. Uma das propostas aguarda a votação na Comissão de Relações Exteriores. Maiores informações você acompanha agora com Mariana Capello. Está em tramitação aqui no Senado um projeto de lei que proíbe o Brasil de manter relações comerciais com empresas estrangeiras que têm trabalho escravo na cadeia produtiva. A matéria está na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. O senador Randolph Rodrigues é o relator do projeto e está aqui com a gente para dar mais informações. Senador, quais são as consequências da aprovação desse projeto? Bom, primeiro que é uma matéria de iniciativa legislativa da mais alta importância e que tem tido de mim uma apreciação favorável. É fundamental nós construirmos mecanismos de combate ao trabalho escravo. E não é possível que o Brasil nós tenhamos conseguido construir uma arquitetura institucional que combate, que impede o trabalho escravo e nós
nós possamos manter relações com empresas multinacionais que têm atividades aqui no Brasil, que no conjunto de sua cadeia produtiva tem esse tipo de atividade. Nós temos que construir, a ideia é construir um cerco ao trabalho escravo em todas as suas expressões. Então, o Brasil não só não pode admitir o trabalho escravo, mas tem que demitir, esse é o termo adequado, não aceitar, considerar inaceitável que empresas estrangeiras atuem aqui, tendo como uma de suas atividades, sua cadeia produtiva, esse tipo de atividade absurda e que deve ter a repulsa de todos os cidadãos. E economicamente isso é viável? Sim, não há razão de uma empresa se estabelecer, se estruturar, tendo na sua cadeia produtiva trabalho escravo. E além da questão econômica, tem o que eu considero fundamental, né, que nós temos que nós não podemos flexibilizar, não podemos tangenciar, esse é o termo, com uma prática como essa. Não podemos aceitá-la, não podemos admiti-la. Se nós trouxéssemos somente a questão econômica para esse debate, nós estaríamos sendo cúmplices de uma prática que em qualquer nação civilizada do mundo foi defenestrada. Nós conhecemos empresas multinacionais que em seus países não praticam trabalho escravo, mas que acabam tendo trabalho escravo em outros países. Então, o que eles não aceitam nos países deles, nós não podemos aceitar que pratiquem no nosso. E no próximo bloco, você vai conhecer o trabalho da Pastoral da Terra, da Secretaria de Direitos Humanos e da ONG Repórter Brasil para coibir a prática do trabalho escravo no país. Voltamos já.